Quando uma empresa produz um jogo, além da qualidade do produto final, logicamente ela também visa o lucro que esse jogo vai gerar, então expande o jogo para mais de uma plataforma para assim conseguir alcançar um público ainda maior e, consequentemente, vender mais, produzindo versões do jogo para todos os consoles possíveis daquela geração e até mesmo fazendo um port para a geração anterior, assim como foi com God of War Ragnarok e Resident Evil 4 Remake, por exemplo, onde mesmo sendo versões um pouco mais capadas desses jogos, a versão de PS4 continua sendo o mesmo produto da versão de PS5. Porém, tem aqueles casos onde o jogo original é incrível, maravilhoso, uma obra-prima, mas quando é lançado o mesmo jogo para uma outra plataforma, fica uma tosqueira muito esquisita, cara. E muitas vezes sendo totalmente diferente do jogo original. E, sério, irmão, é cada atrocidade que às vezes nem dá pra dizer que é o mesmo jogo de tão tosco que ficou. Então fica até o final que eu tenho certeza que você vai curtir. Eu citei rapidamente o Resident Evil 4 Remake, onde além dos consoles dessa geração, que são o PS5 e o Xbox Series, também recebeu uma versão para PS4. E além disso, também recebeu uma versão pro iPhone 15, cara, que apesar de, obviamente, não ser uma versão tão boa quanto a versão de PS5, você vê que ali ainda é o mesmo jogo. Então até dá pra dizer que ficou um bom porte pro celular, o que infelizmente não dá pra dizer a mesma coisa do Resident Evil 4 clássico, o de 2005, que ficou uma versão completamente irreconhecível do jogo original. O R4 clássico lançou inicialmente como um exclusivo do GameCube, mas o sucesso foi tão grande que ganhou versões para infinitas plataformas e ainda ganha até hoje. E uma dessas versões foi um port para os celulares iOS lá em 2009 e para o Android em 2013. Só que diferente do R4 Remake, que a versão de celular ainda consegue ser o jogo original, nessa versão do clássico ficou um port extremamente tosco, irmão. Logo de cara você vê que definitivamente não é o mesmo jogo que foi lançado lá no PS2, e não é só pela diferença gráfica que é gritante, mas realmente, cara, parece que são jogos completamente diferentes. Os cenários são muito menores, o jogo não tem cutscenes, ele conta a história do jogo por uma apresentação de PowerPoint, a movimentação dos bichos é toda estranha, basicamente era o jogo original só que 1000 vezes piorado. Como se já não bastasse isso, também foi lançada uma versão para Zibo, aquele console brasileiro, e a versão dele era exatamente a mesma do celular, mas que por algum motivo, agora nessa versão os ganados eram azuis? Se pá, eles só queriam fazer alguma mudança só pra dizer que não era exatamente a mesma versão do celular, tá ligado? E devo confessar que eu tenho um certo carinho por essa versão de celular. Eu joguei essa versão quando eu não tinha PC e nem console pra jogar o jogo original, mas eu tinha um Pocket todo zoado que só de desbloquear o celular ele já travava inteiro, mas que por incrível que pareça ele rodava o jogo direitinho. E cheguei até a zerar o jogo nessa versão algumas vezes. Gente, um aviso. Esse não é exatamente com tudo igual a Resident Evil 4, versão de PS2, de Xbox, de PC. Não é exatamente tipo com todas as fases. Você movimenta o leão aqui, ó, e ele só tá lento por causa do gravador, mas no jogo em si ele não é lento. Ó. E que mesmo com essa memória boa que eu tenho dele, na época eu já achava ele bem tosco. Você pode até argumentar, e com razão, que os celulares daquela época não eram tão potentes como os de hoje em dia. E realmente não eram, mas, pô, cara, se eles viram que não daria pra fazer uma versão minimamente decente pro celular, por que ainda assim eles fizeram, tá ligado? O R4 de 2005 é um clássico que eu sou perdidamente apaixonado e que tem muitos fãs até hoje. Mas essa versão de celular é tão tosca que chega a ser irreconhecível, irmão. Não parecendo nem um pouco com o jogo original. Agora vamos para um caso de uma versão onde ainda dá pra dizer que é o jogo original, mas que ela é tão mal feita que se torna impossível de qualquer um jogar. Em 2014 era lançado Middle-earth Shadow of Mordor, um jogo que é aclamadíssimo pela maioria que jogou, com a gameplay que, por ser inspirado nos Batman Arkham, é muito boa, e o sistema Nemesis, que foi muito inovador para a época, e que, para falar a verdade, ele é inovador até hoje. Realmente é um sistema muitíssimo bem feito e diferenciado, mas como ele foi lançado em 2014, ainda no início da 8ª geração de consoles, a Warner também lançou uma versão para PS3 e 360 para alcançar um público ainda maior. E meus amigos, a versão de PS3 desse jogo é um negócio altamente tenebroso. A performance do jogo é
horripilante nessa versão, com o jogo constantemente caindo para baixo dos 15 FPS e muitas vezes até travando completamente por um momento, fora os gráficos que ficaram horrorosos, irmão. Que coisa horrorosa! É óbvio que quando eles fazem um port de um jogo novo para um console da geração anterior, eles precisam diminuir os gráficos para poder fazer o jogo rodar direitinho, mas aqui eles caparam ao máximo os gráficos e ainda assim o jogo tem uma performance tenebrosa no PS3, coisa que não aconteceu com outros jogos que tiveram um port bem feito, como por exemplo o Assassin's Creed Black Flag, que consegue ter gráficos lindos tanto na versão de PS4 como na versão de PS3, e ainda mantendo uma boa performance no console mais antigo, enquanto no Shadow of Mordor o jogo fica quase impossível de jogar de tão ruim que essa versão do PS3. O bagulho ficou tão sério, cara, que a Warner cancelou as versões de PS3 de alguns jogos que ela iria lançar, como aconteceu com Mad Max e o Mortal Kombat X. Eles viram que simplesmente não dava para rodar esses jogos no hardware da geração passada e deveriam ter pensado da mesma forma com o Shadow of Mordor, que é um jogaço, mas essa sua versão de PS3 é simplesmente injogável. Em 2009, era lançado o filme X-Men Origins Wolverine, que apesar dele ser meio tosco, o jogo que foi lançado junto com o filme é incrível, um hack and slash muito divertido com a gameplay altamente brutal. É sangue pra todo lado, com o Wolverine despedaçando todo mundo que ele vê pela frente, com finalizações extremamente viscerais onde mostra o bicho sendo rasgado pelas garras do Logan, e quando o próprio Wolverine se machuca, dá pra ver o corpo dele se regenerando, fora os gráficos que eram absurdos pra sua época. Em resumo, era um jogaço, cara, com a gameplay fluida, gráficos excelentes, um jogo melhor que o próprio filme, era o pacote completo. Porém, junto com esse jogo maravilhoso do PS3, também foi lançada uma versão dele pro PS2, e é simplesmente essa tosqueira aqui. Get him! Kick his ass! Oh my God! Irmão, isso aqui definitivamente não é X-Men Origins Wolverine. A gameplay, que no original é fluida e bem gostosinha, aqui no PS2 é toda dura, horrorosa, péssima, cara. A brutalidade da versão original esquece completamente, cara. Agora, quando o Logan mata os inimigos, só jorra um espirro de tinta vermelha deles, e o XP, que no original era só um número discreto na tela, agora são essas bolinhas brilhantes bem broxas que dropam dos inimigos. E eu não vou nem comparar os gráficos de um pro outro, até porque seria bem injusto, mas comparando a versão de PS2 dele com outros jogos de PS2 lançados até antes dele, você vê que ele perde muito, mas muito feio para jogos ainda mais antigos, como God of War 1, por exemplo, que é um jogo de 2005. Diferente dos jogos anteriores, que são versões extremamente capadas do jogo original, a versão de PS2 do Wolverine realmente parece outro jogo, com ele até tendo fases diferentes do jogo de PS3, então tá mais pra uma versão alternativa do que um port, e essa versão de PS2 infelizmente ficou uma carniça completa, irmão. I'd know that stink anywhere. Creed. Creed! Ainda falando de jogos da Marvel, temos o que considero fácil um dos melhores jogos do Homem-Aranha lançados até hoje, mas que infelizmente teve uma versão horrorosa lançada para um console da geração anterior, o Spider-Man Web of Shadows. Irmão, esse jogo é simplesmente insano. O web swing desse jogo é muito bem feito. Sair por aí soltando teia nos prédios nesse jogo é muito prazeroso. A história dele é muito, mas muito sombria, cara. Você começa o jogo enfrentando robôs e alguns capangas aqui e ali, mas chega uma parte do jogo que tá acontecendo literalmente um apocalipse, irmão, com uma vibe bem assustadora, e ainda tem um sistema que você pode trocar o traje original pro traje preto na hora que você quiser, e se você usar um mais do que o outro, o final vai ser diferente. E eu não posso esquecer do ponto que mais brilha nesse jogo: o combate. Diferente dos jogos da Insomniac, que são jogos excelentes, mas o combate deles é bem copiado dos jogos do Batman, o combate do Web of Shadows é muito diferente. É um combate mais frenético, mais brutal, com o Peter quase virando uma Beyblade enquanto enfrenta os bichos, com você podendo lutar contra os inimigos no chão e levar a briga até o céu e até mesmo para as paredes, irmão. Tudo isso na versão de PS3, porque a versão de PS2 desse jogo não tem nada a ver com o jogo original, cara. O mundo aberto da versão original agora foi substituído por seções de plataforma 2D. Isso mesmo, cara.
Plataforma 2D. Cutscenes, esquece, irmão. Aqui os diálogos são por texto mesmo, de uma forma bem preguiçosa, cara. O combate que brilhava na versão original, agora é um combate tosco, bem meia boca. Esse é um daqueles casos bem claros de que você fica se perguntando quem aprovou essa bomba desse jogo, porque não é como se o jogo fosse ruim só se comparado à versão original. O jogo é ruim por si só, irmão. Eu fico imaginando o cara na época que não tinha um PS3, vendo que o Web of Shadows teria uma versão de PS2, foi todo animado comprar e se deparou com essa bomba aqui. E pô, irmão, nem pra eles fazerem um jogo nos moldes do Spider-Man 2 de PS2 e só moldar pra ele ficar parecido com o Web of Shadows do PS3, decidiram só lançar essa porcaria desse porte do PS2 que ficou um lixo completo, cara. Meu Deus do céu. Você não vale nada. E falando em Spider-Man 2, eu vou fechar com um caso que, cara, foi um dos portes mais horríveis já criados pelo homem. É a tosqueira da tosqueira, irmão. O Spider-Man 2 de PS2 é um dos jogos mais inovadores de sua geração. O primeiro jogo de mundo aberto do herói e com um web swing revolucionário, que tem uma física bem realista, com as teias agora não grudando no céu, e sim nos prédios, nas árvores, nos postes e em qualquer coisa que tiver próximo. O jogo tem um sistema de momento muito realista, com você podendo acumular força do balançar das teias para ganhar mais velocidade, e tudo isso sendo uma grande novidade na época que ele saiu, lá em 2004. Foi um jogo extremamente importante para os jogos do Homem-Aranha como um todo. Ouso dizer que sem ele, não teríamos esses jogos recentes da Insomniac. É com certeza um marco absurdo para os jogos do herói, e ele também receberia uma versão para o PC, e como você já deve imaginar, essa versão não ficou tão boa. Quando você ouve que um jogo terá uma versão de PC, você imagina que será uma versão melhorada daquele jogo, com desempenho melhor e tudo mais, mas com Spider-Man 2, a versão de PC do jogo ficou uma das piores atrocidades já criadas pela humanidade, irmão. O jogo foi de mundo aberto para um jogo linear bem genérico. E sabe o web swing da versão de PS2 que foi muito inovador? Pois é, cara, no PC ficou completamente tosco, irmão. Você só consegue balançar nas teias em pontos específicos que flutuam no ar. Olha que ideia de merda. E ainda o movimento dele enquanto balança nas teias é todo duro, irmão. O combate também ficou um lixo, cara. É impressionante como essa versão de PC, que era pra ser melhor, justamente pelo PC ter uma capacidade maior, ele consegue piorar absolutamente tudo que a versão de PS2 fez, sendo um clássico exemplo de jogo incrível com a versão alternativa bem tosca. Não. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, eu espero demais que vocês tenham gostado. Antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de divulgar o trampo da minha amiga Indijoses. Ela faz uns trabalhos incríveis de arte e até de thumbnail se você precisar. Então se quiser contratar uma thumbmaker ou até uma artista para fazer um desenho top, pode confiar que a guria é braba. O Twitter dela vai estar aí na tela e na descrição desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe um like e um comentário falando o que achou, ou até mesmo uma sugestão de vídeo, que eu vou ler seu comentário com muito prazer. Mas desde já, eu fico imensamente grato por você ter me assistido até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, tamo junto e boa jogatina.